Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Ponto de Vista, programa semanal de entrevistas, debate e, claro, de construção do conhecimento. E hoje o nosso tema será a conferência Rio+20. Para nos orientar nesse debate e nesse aprendizado, o programa tem como convidados hoje o professor Tácito Jefferson, é professor da Unipar, Campus Guaíra, mestre em Direito Processual e Cidadania e também é policial federal. A professora Gisiele Kramer, professora da Unipar, Campus Guaíra, mestre em Dinâmica Espacial e Análise Ambiental, e o professor Nélio Guazelli, que é professor da Unipar, aqui de Moarama, nos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, e também apresenta o programa pela Rádio Universitária Agenda Urbana. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa que é de vocês, que é nosso. Prazer é nosso. De modo específico, você em casa, muito bem-vindo mesmo ao seu programa Ponto de Vista. O programa Cada Ponto de Vista é a vista de um ponto. Como eu quero ser justo aqui com vocês, primeiras damas, né? Professora Gisiele, você poderia fazer mais ou menos um aspecto histórico, um retrospecto histórico, melhor dizendo, sobre como nós chegamos, humanidade, na Conferência Rio+20? Houve outras conferências anteriores? Que importância elas tiveram? Houve. André, então, eu vou começar pela Rio+20, vou retroceder os aspectos para depois retomar novamente, né? A Rio+20, ela é uma conferência, tá? Das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, realizada recentemente no Rio de Janeiro, entre 13 e 22 de junho, tá? Essa conferência, ela leva esse nome Rio+20 porque 20 anos atrás teve outro evento de igual importância, que ficou conhecido, né, como a Eco 92, né? Retrocedendo ainda mais, há 40 anos atrás, teve a primeira conferência, conhecida como a Conferência de Estocolmo, em 1972. Essa conferência, ela teve como base estudos de matemáticos, principalmente, onde eles disponibilizaram modelos e projeções sobre o que poderia vir a acontecer posteriormente se medidas não fossem tomadas a respeito da poluição que estava acontecendo no meio ambiente naquela época. Essa de Estocolmo é uma espécie de botão de alerta para a humanidade no futuro, Conscientização. É isso? Conscientização. Conscientização. E, em virtude dessa conferência, né, nações estruturaram seus órgãos ambientais e criaram legislações específicas, principalmente para as indústrias que estavam se instalando na época, para reduzir, em especial, as emissões, né, na atmosfera. Paralelamente a isso, já em meados de 80, vieram outras conferências. Protocolos foram criados, como o Protocolo de Montreal, em 1987. Ainda antes, em 1980, o Protocolo da Basileia, né? E já em meados de 1990, então, devido a toda essa conscientização, essa preocupação com o meio ambiente, empresas se especializaram em estudos de impactos ambientais, o EIA, e o RIMA, para monitorar esses empreendimentos que cada vez mais estavam crescendo, né? Até chegar, então, na Eco 92, aonde o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi reforçado, pois em 1987, numa conferência que ficou conhecida como Nosso Futuro Comum, esse conceito foi definido. Porém, só em 92 que ele foi reforçado, com a criação da Carta da Terra e a Agenda 21. Né? Também ficou delineado na Eco 92 premissas que foram, por exemplo, que desencadearam em 97 o Protocolo de Kyoto, em função da liberação de CO2 na atmosfera. Porém, só em 2005 ele entrou em vigor. Então, restabelecendo toda essa trajetória dos movimentos ambientais, a Conferência de Estocolmo, em 1972, foi um marco, foi o primeiro passo. A Eco 92, quem sabe, foi o segundo passo. E agora, a Rio+20, quem sabe, é o terceiro passo. Né? Depois dessa aula de história, professor Tácito. Aliás, você que está em casa, de vez em quando vai perceber algumas imagens por aí no programa. São imagens de fotografias que o professor Tácito trouxe. Ele participou da conferência Rio+20. Depois a gente vai contar como é que foi a participação dele, bem interessante mesmo. Mas depois dessa aula de história, professor, a professora Gisiele apresentou para a gente esse gancho histórico, né, e disse que são conferências de desenvolvimento sustentável.
Qual seria o conceito mais ou menos exato do que é desenvolvimento sustentável? Olha, ela falou a historicidade de toda a movimentação dessas diversas conferências, e o que a gente acha interessante também continuar nesse desenvolvimento desse raciocínio é que a própria conferência Rio+20 também ainda é uma parte a ser desenvolvida. E nessa a gente ideia, nunca pode pensar uma conferência como algo pronto, fechado, né? E isso é um convite. É um convite a uma programação e uma coisa que não está pronta ainda. E a questão do meio ambiente sempre vai ter alguma coisa a se fazer, uma coisa a se implementar, a se desenvolver. O conceito maior dessa Rio+20 é a ideia de sustentabilidade, como o senhor estava me perguntando. E a ideia de sustentabilidade dá a ideia justamente de gerar o consumo do ser humano sem agredir o meio ambiente, ou agredido no menor possível. Mas né? é possível uma atuação humana sem agressão? Isso Sim. É possível? Sim. Existem estudos que geram essa possibilidade, só que para implementar também exige-se um capital financeiro bastante elevado. A ideia de sustentabilidade, a grande dificuldade hoje de se encontrar é esse paradigma de custo e benefício que o capitalismo tão bem analisa. E isso é a grande dificuldade em implementar políticas de sustentabilidade. Uma dificuldade. Vamos partir agora um pouquinho, professor Nélio, para a nossa realidade aqui de Umuarama. Certo. Você é engenheiro, trabalha com essa questão de imóveis, com arquitetura, etc. Você acha que hoje os engenheiros, no caso de Umuarama, que é a nossa realidade, realmente estão preocupados com a questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável? Olha, eu acredito que encontros como esse, né, que o professor Tácito participou, esses fóruns, verdadeiros encontros em que a discussão acaba ganhando, né, uma evidência, eles acabam ajudando muito pelo fato de que nós, né, que estamos aí envolvidos diretamente com a condição, né, a possibilidade de fazer alguma intervenção, né, a gente ter uma luz acesa nesse sentido, que é preciso fazer algo. Né, explicitamente na área que eu trabalho, na engenharia, né, e também trabalho nos cursos no curso de arquitetura e urbanismo. O urbanismo, nós entendemos que há muito que ainda poderia, né, ser feito, né, a gente já poderia realizar começar já a tomar atitudes concretas, né? Isso é evidente, nós não podemos negar. Né? Ainda há discussões, por exemplo, né, na nossa área, de aproveitamento de imóveis, dos imóveis. Né? A discussão, por exemplo, de que ainda há muitas demolições, né? Ainda há muito, o tempo de duração das obras são muito curtos. Né? Ainda isso hoje ainda acontece isso. Nós temos hoje isso evidente, né? Que o consumo de energia, nós estamos ainda começando, né? Aquela mesma classificação que nós já encontramos prontas, por exemplo, em objetos eletrodomésticos, por exemplo, de consumo de energia, você vai lá, você já observa. Tem as classes, né? Classes A, B, C, D, né? Isso está começando ainda dentro da construção, dentro das edificações. Né? No urbanismo, nem se fala. Né? O uso da movimentação, né, do transporte por automóveis, motocicletas cresce demais. E Umuarama grandiosamente muito tempo forte, muito forte. Cidade, então a tua pergunta, na nossa cidade, Umuarama, ainda há uma predominância do uso, né, de transporte, né, individual. Né? Então, realmente, nós estamos ainda muito atrás. Sim. Né? Mas, sem sombra de dúvidas, é tão importante, né, a gente começar a participar desses debates, ter esses resultados, pessoas que vão lá, que trazem resultados. Né? Nós também tivemos participações de outras formas, né, de setores que estão organizados aí na sociedade, de Umuarama, que foram até lá também, de alguma forma estão trazendo resultados. Tudo isso aí é motivador. A gente sabe que isso aí vai fazer com que a gente consiga avançar, sem sombra de dúvida. Como o professor, né, colocou, o importante, né, é começar. Sim. E o documento final, ele coloca isso, que a sustentabilidade, ele até usa um termo um pouco forte, ao meu ver, a sustentabilidade está distante.
O termo é esse no documento? É esse, Distante. está distante. Então, eles reconhecem isso. Então, que o importante é dar o primeiro passo, é começar. E como é que a comunidade geral acolheu esse termo distante? Que é um termo pesado, né? Então, esse termo, ele está no documento final. Não se sabe se o que a mídia mostra, né, é que a conferência como um todo foi um fracasso. É isso que a gente tem recebido de informações, né? Que foi um fiasco, né? E a expressão que usaram foi essa. Mas é cedo a gente fazer uma análise tão profunda. É muito cedo, né? Não podemos afirmar que foi um fracasso. É bem verdade que o documento é prático, é genérico, né? Usa até termos assim que, né, distante, uma coisa bem forte. Mas temos que pensar também que essa conferência é uma vitória, né? Porque ela não teve retrocesso. Obviamente, ela teve reafirmações do que já foi tratado em 92, né? Também não afirma quanto vai ser não deixa claro quanto vai ser desembolsado, quem vai desembolsar, né, dinheiro, porque sustentabilidade envolve dinheiro, né? Mas já é uma vitória, então temos que levar para esse lado também. Né? Pelo simples fato de ocorrer a participação de 188 países, de 3 observadores de países diferentes também, houve também 692 acordos voluntários para o desenvolvimento sustentável. Voluntários, isso. E uma implementação também de 513 bilhões de dólares em compromissos de desenvolvimento sustentável nos mais diversos países. A gente não pode dizer que essa conferência foi um fracasso. Sim. Eu acho que nós foi um esperamos pesado da mídia, nós né? esperamos demais, esperamos muito. E a questão ambiental não é uma coisa que se possa mudar a toque de mágica, por exemplo. Hoje nós temos um passado de centenas de anos sem pensar no meio ambiente. E isso não vai se resolver de uma hora para outra. A gente poderia dizer o exemplo bastante comum aqui no Brasil, que é o Rio Tietê, em São Paulo. Lá, durante décadas, jogou lixo e esgoto naquele rio. Para você, digamos assim, purificar, limpar, também exigirá um esforço de décadas. Quando o senhor Nery comentava da questão que a área de engenharia, arquitetura, urbanismo ainda está engatinhando com algumas questões, me veio a seguinte imagem, me corrija se estiver errado, professora, os professores aqui, né? Que dá a impressão que os documentos das conferências, eles são luzes para iluminar posturas cotidianas, né? No dia a dia da cidade, seria isso? Não? No mundo do direito teria-se uma ideia de norma programática. Norma programática. É uma programação, isso é interessante e sem dúvida nenhuma trará como consequências um futuro, às vezes não tão próximo, mas com o passar do tempo, nos anos, a gente vai implementando. Também, André, o professor Tácito colocou aí a participação de dirigentes. A professora também colocou bem isso. Se tratar de uma conferência, a ONU tem participação nessa conferência, mas também tem participação em outras iniciativas que aí sim são mais fechadas e de compromissos, né, de governo, de dirigentes governamentais. Né? Nesse caso, ele não tem tanto esta característica, né? Ele é mais um encontro mesmo. Depositou-se mais uma expectativa como se fosse, Isso. né? Salvadora da pátria, né? Isso. Aliás, do mundo, não da pátria. Professor Tácito, vamos voltar contigo à questão agora. Me conte um pouquinho, eu estou curioso para saber, o pessoal de casa também, como é que foi a tua participação? Você foi da Unipar, o único professor que esteve presente lá. Como é que foi a situação? O que você pôde perceber? Qual foi o teu raio-x da situação? Olha, primeiramente eu tenho minha profissão, eu sou policial federal. E lá eu fui fazer segurança dignitário, de autoridade. A minha equipe fez a segurança da Coreia do Sul, presidente da Coreia do Sul e convidados e família. E por ser um alvo bastante sensível, a segurança era imensa, porque já houve 2 tentativas de ataques à família e ao presidente da Coreia do Sul. Mas não no Brasil, graças a Deus. E por esse motivo, o meu dignitário, ele praticamente só dormiu no Brasil, participou da convenção, da conferência, e no outro dia ele já foi embora, voltou para a Coreia do Sul, né, dada a sensibilidade da segurança dele. Não só a Coreia do Sul, como outros países, como os Estados Unidos, Irã, Venezuela.
eles têm essa envergadura de alvos sensíveis. Não se exporem muito. Não se exporem e a segurança ser melhor, maior e mais organizada. Por ele ter ido bastante cedo, isso me gerou a possibilidade de visitação, já que eu não precisava mais trabalhar, né, como segurança dignitário, eu comecei a participar dos diversos fóruns. E como eu tinha... carta branca para isso? Tinha uma prerrogativa, tinha um cartão que me gerava a possibilidade de adentrar nesses recintos, eu comecei a entrar e pesquisar e ver para a Universidade Paranaense as diversas conferências e encontros que estavam acontecendo naquele momento no Rio de Janeiro. O que eu posso dizer para vocês é que, de fato, foi o maior encontro ou conferência que a ONU já fez. E isso foi. Para você ter ideia, foram 200 pessoas que receberam segurança dignitária, isto é, tinha que ter 200 equipes, 200 carros blindados, e dependendo, como era o caso da Coreia do Sul, tinha que ter até um helicóptero para poder fazer, o helicóptero da Marinha, para fazer a proteção dessas pessoas que exigiam uma maior proteção. E a minha impressão foi que foi um encontro que demonstrou que o Brasil é capaz. O Brasil é capaz de fazer não só uma conferência como foi essa, a maior conferência da ONU, como também a Olimpíada e a Copa. Isso foi, digamos assim, uma precursora desses outros encontros que o Brasil terá pela frente. Do que vem por aí. E o Brasil está de parabéns pela organização, o Ministério das Relações Exteriores também, ele que tem a maior efetividade na coordenação dos encontros, das pautas dos governantes. E, no meu aspecto particular, essa conferência demonstrou que o Brasil é capaz. Senhor Nélio, é claro que a conferência está celebrando os 20 anos da Eco 92, o Brasil foi o momento de discussão. Mas a gente não pode negar que o Brasil parece que ele tomou uma certa posição de destaque nas articulações de debate. Como é que você analisa a participação do Brasil, ou o fato do Brasil ser o país anfitrião da conferência? Eu vejo que o governo brasileiro teve uma postura muito firme, em todos os aspectos, né? A postura, eu considero que esteve de acordo com aquilo que a gente tinha esperança que acontecesse. O que é mais importante também no Brasil é que as organizações que estão aí, né, no Brasil acontecendo, a gente não vê muito isso, né? O movimento de reforma urbana, né, a organização do Fórum Social, as iniciativas de todo tipo, né? Eles também fizeram um trabalho muito forte lá no Rio de Janeiro. Estiveram organizados em vários lugares e avançaram muito, né, nas discussões. A gente teve resultados disso muito interessantes, né, porque isso acontece aqui em Umuarama, que Umuarama tem movimentos ambientalistas, pessoas até que trabalham isoladamente, pessoas que sozinhas aí conseguem obter resultados expressivos e que tiveram resultados lá na Rio+20. Nós observamos esse outro lado, né, do Brasil, né, que ele é muito forte. Né? O Brasil ele tem, né, organizações as chamadas não governamentais, mas aquelas que estão aí pela sociedade, né, lutando um pouco mais por algumas causas, né, algumas isoladas, como eu falei, da reforma urbana. Uma questão importantíssima para todos nós. Né? Nós temos hoje, que até foi um aspecto que houveram reclamações que não foi muito conversado, né, que não foi, desde o rascunho zero, ele não teve assim, muitos apontamentos, mas são questões importantíssimas para a sustentabilidade, para o clima, né? E nós tivemos pessoas lá trabalhando essa questão com muito conhecimento, com muitas informações, né? E trazendo assim, resultados interessantes, espalhando pelo Brasil. Veja bem, então, a questão do Brasil em si, o governo, né, as pessoas que dirigem o Brasil, isso ajuda com que a gente aumente o comprometimento. Né? Enquanto outros países não mostraram o mesmo comprometimento, o Brasil já mostrou uma posição mais firme, mais forte. Né? Isso é importantíssimo. Quando a gente diz que a Rio+20 não tinha esse caráter de firmar, né, compromissos diretos de dirigentes, é mais uma conferência, né? Mas, por outro lado, a gente consegue marcar bem isso.
né? O Brasil ele tem uma posição bem definida, que não acontece com outros países que deveriam, né? Porque hoje nós temos uma grande concentração de problemas gerados nessa questão do clima em outros países, principalmente Estados Unidos e Europa. E eles não demonstram a mesma firmeza perante, né, a necessidade de compromisso com a sustentabilidade. Tanto é que, por exemplo, no documento, alguns países desenvolvidos queriam tirar a afirmação seguinte, responsabilidade comum, mas diferenciada. O que significa isso? Todos os países têm a responsabilidade comum de proteger o meio ambiente, mas diferenciadas. Por quê? Quem polui mais Tem mais responsabilidade. Tem mais responsabilidade. E os países queriam tirar isso? Queriam tirar. Os desenvolvidos queriam tirar essa expressão do documento final. Só que não conseguiram. Não conseguiram. Ficou lá. Tanto é que eles eram para os países pobres, emergentes, eles queriam um fundo de 30 bilhões desses países em investimentos na sustentabilidade. Só que não conseguiram. Porque daí os países desenvolvidos afirmaram não poderem compartilhar dessa ideia em função da crise internacional que estava assolando. E aí, é claro, fica bem, né, evidente, né, como a tua pergunta foi em relação, né, à postura de governo do Brasil e essa postura de outros países. Né, e como ganhou força a ideia da economia verde, me parece que também isso aí ajudou a cada vez mais, né, transparecer, né, como que esses outros países estão atrelados, né, a decisões de mercado e querendo amarrar a sustentabilidade com isso, e isso traz posicionamentos como esse. Então a Rio+20 foi muito importante para isso, para marcar bem essas posições. Começo perguntando ao professor Tássio, que esteve presente, esteve em loco lá. A imagem que eu tenho que as notícias chegaram para a gente da mídia, que realmente foi assim, um impasse, que foi um fiasco. A expressão que foi usada pela mídia foi fiasco mesmo. Qual que é a tua opinião, professor? Você que esteve lá presente, bebeu da fonte, tua visão da Rio+20? Eu não acho que foi um fiasco. Eu acho também que a expectativa era grande demais. E a questão do meio ambiente não é uma questão que se possa resolver a toque de caixa, melhor dizendo. Tem que ser muito bem planejada. Muito bem planejada e o resultado vai aparecer a uma margem de tempo bastante elevada, a longo tempo. E a grande questão, a grande dificuldade maior foi o momento econômico que o mundo está vivenciando. Hoje nós temos uma das crises econômicas maiores já vivenciadas pelo mundo. E isso, sem dúvida nenhuma, teve uma repercussão nessa conferência. Os países ricos se negaram, por exemplo, a implementar esse fundo de 30 bilhões de dólares que geraria a implementação dessas políticas de sustentabilidade. E a desculpa deles foram justamente a crise econômica que eles estão, de fato, passando. Mas limitar a conferência a esse aspecto do fundo é limitar a abrangência dos 6.000 eventos que ocorreram durante esses 9 dias. Que são os eventos paralelos que teve aquele encontro no Rio Centro. 6.000? 6.000 eventos. Porque não aconteceu somente no Rio Centro. Existiu encontros, né, no Forte Copacabana, no Aterro do Flamengo, em museus no Rio de Janeiro. Em várias regiões do Rio de Janeiro teve encontros, em hotéis também, e ONGs que teve, eu já havia falado, houve a participação de quase 10.000 ONGs, organizações não governamentais relacionadas à sustentabilidade. E isso a gente não pode deixar de dizer que houve repercussão, houve concretizações, houve o simples fato de se conversar, de se discutir, e isso já gera se não uma demanda, uma cobrança maior dos cidadãos aos governantes e também uma campanha, uma maior valorização da educação, porque a questão ambiental não pode ser resolvida também somente pelos governantes. É uma questão cultural, é uma questão educacional. A questão ambiental começa justamente na medida que a criança joga, ou um adulto, um papel no chão, e não joga no lixeiro, ou que não faz a coleta seletiva, por exemplo. Nesse sentido, vocês como professores são fundamentais para trabalhar essas questões, né?
com os acadêmicos do curso universitário, mas também professores de educação infantil, educação básica, que vão incutindo isso, né? Professora Gisele, se alguém quiser ter acesso ao documento final, está disponível na internet? Está disponível na internet, no site da conferência que foi criado. Você pode ir lá, ele está disponível em todas as versões, né? Eu prefiro em português. Eu também, eu também prefiro em português. Mas está disponível, sim. Gente, nosso tempo infelizmente acabou. O assunto ele é denso, importante, mas eu retiro aquilo que vocês afirmaram no começo. Talvez uma análise mais criteriosa, uma avaliação do que realmente foi a Rio+20, a gente pode ter daqui a um tempo, né? Depois que tudo isso iluminou a situação do nosso dia a dia. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês, fico muito lisonjeado pela presença. Voltem mais vezes para a gente conversar sobre esse assunto e outros assuntos também. Tá? A você em casa, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até o próximo programa.